Saudações a todos. Os mártires de um sistema. Meus amigos, o Brasil nos últimos 4 anos aí virou pródigo em mártires do sistema corrupto, comunista, terrorista que está aí. E o que é um mártir? Mártir é uma pessoa que é morta ou torturada em razão de sua fé ou dos seus princípios morais ou ideológicos, ou mesmo até em razão de sua família ou de sua classe social. E a foto de capa que eu coloquei aí mostra uma cena horrível que circulou nas redes sociais em 30 de outubro agora desse ano, e mostra traficantes com um boné do CPX lá do Rio de Janeiro ao lado do corpo de uma jovem mulher conhecida como Baiana, que ela foi executada numa favela lá do Rio de Janeiro porque estava panfletando para a campanha do segundo turno do então presidente Bolsonaro. É uma cena chocante. Não dá para mostrar as imagens aqui, nem o sangue escorrendo, porque senão o vídeo cai, né? Então só mostrei assim uma imagem embaçada, mas que é muito reveladora. Dá para mostrar muito bem o que aconteceu. A mídia não publicou nada desse episódio aí, lamentável, uma coisa horrível. Nem o UOL, nem o Globo, nem a Folha, nem o Metrópole, nem o Estadão. Esses blogs de esquerda e nada, ficam quietinhos. Quando é a favor deles, eles publicam. Quando é contra, não. Então essa pobre moça aí, ela morreu por um ideal que ela acreditava, né? Ela foi um mártir. Ali ela estava ganhando uns trocadinhos para panfletar, para fazer a campanha, mas só que ela não sabia que não podia fazer campanha nas favelas, porque na favela prevalece o L. É a democracia do Nine, a democracia do Dino e por aí vai. O próprio presidente da República, ele foi um mártir, só não morreu por um milagre de Deus, né? Porque ele sofre atentado todos os dias, na mídia, e atentados virtuais, e jogam bola com a cabeça dele, ele foi esfaqueado, é isso aí. Então é contra isso tudo, e que existe aquele grupo de pessoas na frente dos quartéis das Forças Armadas pedindo socorro. Nós somos o exemplo único no mundo de maior resistência contra um sistema que nós não queremos e que certamente nós não elegemos. Eles foram eleitos, mas nós não elegemos isso aí. Não houve transparência. Então, meus amigos, hoje são 26 de dezembro, segunda-feira, faltam só 6 dias para o socialismo assumir o poder no Brasil e trazer o caos para o nosso país. Trazer a inflação de volta, incompetência, corrupção, liberação de bandido, perseguição dos conservadores, expurgos, uma verdadeira guerra cristeira. Então, essa guerra que nós estamos vivendo agora, ela é uma guerra que foi declarada pelo STF e pelo ministro Alexandre de Moraes contra o povo brasileiro, contra eu, contra mim, contra você, né? E são perseguições, fraudes, prisões, assassinatos de reputação, destruição do nosso sistema penal, destruição da democracia, destruição da Constituição, enfim. E esse ministro, ele declarou guerra a todos os brasileiros, a quem ele chama de terroristas, covardes, antidemocráticos, imbecis, bolsonaristas, não sei o quê. Várias coisas, adjetivos imensos que ele fala. Para ele, nós, eu, você, todo mundo é imbecis, são antidemocráticos e por aí vai. E tudo isso talvez tenha acontecido, pessoal, pela nossa falta de conhecimento e pela mídia comunista que lavou o cérebro das pessoas durante décadas. Isso aí não é de hoje. Você comprovará tudo isso que eu estou dizendo vendo o filme que eu vou deixar aqui na descrição, o link para vocês verem. Aproveitar que está de graça, e esse filme nunca apareceu. Ele é um filme antigo e custa aparecer porque a esquerda não quer que seja exibido. Esse filme narra aquela história da Guerra dos Cristeiros lá no México, que foi desencadeada em razão de uma legislação anticlerical lá de 1926, que previa a perseguição da Igreja Católica pelo presidente, então era o Plutarco Elias Calles. Então as leis que ele criou lá proibiam as ordens religiosas de padres, freiras, suprimiam a Companhia de Jesus, seus bispos e padres foram deportados, né, foram escorraçados de lá. Houve encarceramento de religiosos que protestavam, mortes e enforcamentos, privaram a igreja dos direitos de propriedade, tomaram os bens da igreja, negaram a liberdade civil aos sacerdotes, né? Eles não podiam votar, não podiam rezar missa, não podiam andar de batina na rua. E essa guerra foi sustentada por 3 anos, durou até de 1926 até 1929, contra os sem-deus da época, né, os
os laicistas, o mundo, o Brasil está cheio de laicistas, são aquelas pessoas que não querem saber de Deus interferindo na administração do Estado. Não é que interfira, é que nós somos um país cristão, né? E a liberdade de culto deveria ser para todos, o que não acontecia no México. No México, a liberdade de culto era para qualquer religião, menos para os católicos, que era controlado pelo Estado. Aqui no Brasil, nós somos um Estado que eles dizem laico, mas Deus está presente em tudo. Vejo aqui a nossa moeda, o nosso dinheiro, está escrito aqui, Deus seja louvado. Está escrito aqui no nosso dinheiro, não sei se dá para ver. Pode pegar uma nota de qualquer valor, vocês vão achar isso aí. Na nossa Constituição, ela foi feita sob a inspiração de Deus, está ali escrito no preâmbulo. Então, aqui aconteceram já vários casos de atentados contra a liberdade religiosa no Brasil. São casos, assim, isolados, mas vários por estado. Mas o que mais marcou para nós foi aquele caso de Curitiba lá, que um vereador do PT, um grupo de desordeiros, invadiram uma missa na igreja lá de São Benedito, em Curitiba, e eles ofenderam as pessoas, injuriaram as pessoas, humilharam as pessoas que estavam ali assistindo a missa, inclusive o padre, picharam toda a igreja, fizeram a maior esculhambação, e depois o STF salvou o mandato desse vereador comunista. E fora isso, meus amigos, em vários estados do Brasil, o Ministério Público também tem se esforçado para impedir que as crianças rezem o Pai Nosso nas escolas antes das aulas, como a gente fazia desde o tempo de criança. E, ora, nós somos um país cristão, e como eu disse, está na Constituição isso aí. Então, nós não podemos aderir a essas ideias comunistas aí, porque o Marx já dizia, o Marx odiava a religião porque ele dizia que a religião era o ópio do povo, e enquanto existir religião, ela é uma barreira para a implantação do comunismo, porque principalmente a religião cristã, ela é uma barreira para a implantação do comunismo. Por isso que eles são contra. E tudo começa por aí. Então isso aqui é um exemplo. Eu já fiz 700 vídeos aí que falam de coisinhas como essas que vocês devem prestar atenção. Então, meus amigos, a finalidade desse vídeo é recomendar a vocês, recomendar mesmo fortemente que vejam esse filme aí, Cristeiros, vou deixar o link aqui, que é sobre essa tragédia que aconteceu no México. 27 pessoas foram declaradas, foram canonizadas depois pelos papas seguintes, né? Porque foram pessoas que morreram pela fé. Eles tinham uma convicção daquilo que eles acreditavam e lutaram por aquilo. E essas pessoas que morreram, elas foram mártires, assim como vários aqui no Brasil que morrem defendendo aquilo que eles acreditam, que eles pensam. Como aquela moça que morreu lá na favela do Rio de Janeiro, que nada foi divulgado. Sequer o nome dela ou a foto do rosto dela foi divulgado, porque era uma moça pobre que mora na favela aos montões todos os dias, e a imprensa canalha não libera nada e não fala. Agora, quando é um atentado aí que possa envolver alguém contra o governo, aí eles liberam, como quiseram pregar uma narrativa mentirosa de um suposto terrorista lá de Brasília, e depois descobriram que o cara era sindicalista, não era ligado ao Bolsonaro, coisa nenhuma, e ele estava fazendo um atentado, ele era um cara plantado lá no meio do movimento, no movimento conservador. Ele foi plantado lá no cavalo de Troia, que ele queria era justamente fazer o que o Dino quer, considerar aquelas pessoas lá terroristas. Estão lá de joelho rezando, né, com a camisa verde e amarela, e são terroristas. É esse o pensamento que as pessoas têm. Por favor, pessoal, se inscrevam no meu canal, César Ramos da Extravox. Vejam, pelo amor de Deus, vejam esse filme enquanto ele ainda está disponível, porque depois ele vai sumir. Se já não sumiu, tô deixando o link aqui. Até ontem ele estava no YouTube, ontem eu ainda vi o filme de novo. Então, vejam, vocês vão ter uma ideia do que está acontecendo no país e o que a gente pode fazer. Ali tem ensinamentos ali de quaresma, né? Vamos fazer algum tipo de boicote contra esse governo que vai entrar. Ou não come mais carne, ou não compra mais gasolina, alguma coisa tem que fazer, ou não paga mais impostos, mas não podemos permitir que o comunismo tome conta do nosso país. Não é isso que nós queremos.